Quando dizemos a palavra viking, que imagens vêm à sua mente? Frequentemente pensamos em guerreiros ferozes, com rostos pintados de tinta e tatuagens, cabelos com seus penteados únicos, armas nas mãos, prontos para a batalha, ou você se lembra de uma das séries mais icônicas, a Vikings? Junte-se a nós hoje no Histórias UOL para um mergulho intrigante na vida cotidiana e nas relações dos verdadeiros vikings, explorando um lado pouco falado sobre eles, o casamento. Todo casamento tem seu ponto de partida, e para os nórdicos, tudo começou com um contrato vinculativo. Os casamentos vikings transcenderam a mera união de dois corações apaixonados. Eles representavam a formação de uma aliança resiliente entre duas famílias estabelecidas. Esses casamentos tinham menos a ver com ligações românticas e mais com negociações estratégicas cuidadosamente orquestradas pelos mais velhos da família para garantir a longevidade e a prosperidade de uma aliança. Além dos anéis, os casais também trocavam espadas, dando um ao outro as armas de seus ancestrais, simbolizando a unificação de suas famílias. Às vezes, sacrifícios de animais eram oferecidos aos deuses, sendo geralmente o sangue de cabras, cavalos ou porcos. Naquela época, a idade ideal para o casamento era considerada entre 12 e 15 anos. De acordo com as antigas normas escandinavas, os indivíduos dessa idade eram considerados maduros o suficiente para o casamento, mas não suficientemente capazes de selecionar os seus próprios parceiros. Essa importante decisão foi, em vez disso, confiada a representantes de ambas as famílias, que se reuniriam para negociar termos que incluíam o preço da noiva, dote, apoio em tempos de guerra e paz, e questões de herança. Ocasionalmente, essas difíceis negociações podiam durar 1 ou até 2 anos. Apesar da sua reputação de invasores ferozes, os nórdicos aderiram a quadros jurídicos bastante rigorosos em matéria de casamento. Para o noivo, havia um rito de passagem significativo envolvido. Ele tinha que realizar a nobre tarefa de invadir o túmulo de um ancestral para recuperar uma espada. Essa profunda tradição simbolizava o fim da sua infância e a sua transformação como homem, pronto para assumir as responsabilidades da vida conjugal. Após a recuperação da espada ancestral, o noivo era escoltado até uma casa de banhos comunitária, onde se juntava a outros homens para um ritual de purificação. O primeiro passo era um banho de água quente, destinado a induzir a transpiração. Em seguida, vinha um revigorante mergulho em água fria para a limpeza. Quanto ao traje de casamento, os detalhes eram menos importantes, mas o cabelo precisava de atenção especial. Foi adornado como uma marca de honra e carregava o símbolo de Thor, o deus do relâmpago, significando proteção e força. Além disso, ele carregava orgulhosamente a arma de seu ancestral, um vínculo tangível com sua herança e um símbolo de seu novo status de homem casado. Da mesma forma, a noiva participava do mesmo ritual de banho, mas em uma casa de banho separada, acompanhada por suas familiares femininas. Antes do banho, ela tinha que realizar o significativo ato de retirar o cransen, um círculo que representava sua virgindade e outros símbolos de sua virgindade. Esses itens foram cuidadosamente guardados em uma caixa especial, para futuramente serem repassados à filha. Embora as especificidades do vestido da noiva não fossem importantes, era imperativo que ela usasse a coroa nupcial da família. A coroa tinha flores e cristais, dando um realce ao seu cabelo, e era também um elemento-chave na sua transformação de donzela em esposa. Mas espera, então quer dizer que totalmente diferente dos dias atuais, o vestido da noiva não era importante? Isso mesmo. Ao invés do vestido, a peça mais importante da noiva era a coroa. Os vikings enfrentaram muitos obstáculos para conseguir um gote, que era o sacerdote responsável por conduzir a cerimônia de casamento. Antes da cerimônia, o gote realizava vários rituais, muitas vezes de natureza vividamente sangrenta, para apaziguar os deuses. O deus específico que o gote pretendia homenagear determinava a natureza do sacrifício, que normalmente envolvia a oferta de um animal. Era um ato solene realizado na frente de todos os participantes do casamento. A carne do animal sacrificado não era desperdiçada, pois passava a fazer parte da festa comemorativa. Além disso, parte do sangue era usado no ritual, sendo pingado na estátua do deus, bem como na testa do gote, simbolizando uma conexão sagrada. Numa parte mais intensa da cerimônia, o gote borrifava mais desse sangue no casal, gesto que era visto como uma bênção dos deuses. Embora isso possa parecer bastante intenso para os padrões modernos, o cerne de uma cerimônia de casamento viking, assim como a de hoje, girava em torno da troca de promessas e votos entre o casal. Isto era complementado com a troca de alianças, símbolo do compromisso e do novo vínculo. Além dos anéis, a troca de espadas familiares foi um elemento significativo do casamento viking, representando a união de duas famílias e suas histórias.
Essas espadas eram relíquias de família queridas, guardadas pelo casal como símbolo de sua união. A família e os amigos desempenharam um papel vital nestas cerimônias, não apenas como celebrantes, mas como testemunhas obrigatórias dos acontecimentos. A sua presença era essencial para a legitimidade do casamento. Após os banquetes e bebidas que marcaram a celebração, essas testemunhas tinham mais um dever crucial. Eles eram responsáveis por garantir que os noivos realizassem o casamento. Este ato não era apenas um assunto privado, era uma obrigação social, servindo para reforçar a validade e o reconhecimento da união aos olhos da comunidade. Considerando que pelo menos 6 indivíduos eram incumbidos de supervisionar o casal recém-casado durante o seu primeiro encontro íntimo como casal. Este fato histórico pode colocar em perspectiva as reclamações modernas sobre a falta de privacidade dos recém-casados. Apesar da estrutura dominada pelos homens da sociedade viking, as mulheres vikings experimentaram mais direitos e liberdades em comparação com as suas contemporâneas em outras partes da Europa. A maioria das mulheres vikings eram donas de casa, profundamente empenhadas na gestão das suas famílias. No entanto, uma minoria notável quebrou as normas, acompanhando homens em ataques vikings. A vida diária das mulheres vikings girava em torno de suas casas e fazendas. Suas responsabilidades eram extensas e variadas, abrangendo preparação de alimentos, lavanderia e ordenha de vacas, ovelhas e cabras. Essas inúmeras tarefas consumiam uma parte significativa do dia. Além dessas funções, as mulheres vikings eram habilidosas na confecção de roupas. Essa era uma tarefa difícil, e a mulher demoraria horas para tecer fios para um dia de tecelagem. Ter filhos introduziu uma camada adicional de complexidade e responsabilidade em suas vidas. O papel da maternidade na era viking envolvia não apenas o cuidado físico das crianças, mas também a sua educação e educação nos costumes da sua sociedade, aumentando ainda mais a já substancial carga de trabalho das mulheres viking. Na era viking, a escolaridade formal era inexistente, colocando toda a responsabilidade da educação da criança sobre os pais. As filhas foram instruídas principalmente por suas mães, irmãs e tias em todos os aspectos da administração doméstica. Esta educação abrangente em casa incluía competências como costura, tecelagem e gestão geral dos assuntos domésticos, garantindo que estavam bem preparados para a vida adulta. Os filhos, por outro lado, eram criados pelos pais, irmãos e tios. A sua educação era dupla. Eles aprenderam sobre os fundamentos da agricultura, uma competência que era vital para o sustento das suas famílias e comunidades. Além disso, eles foram treinados na arte de combate, um aspecto reverenciado da cultura viking. Esse treinamento não era apenas sobre luta, abrangia os valores, táticas e disciplinas essenciais ao modo de vida viking, preparando-os para defender a sua herança e tradições. Desde tenra idade, esperava-se que as crianças de ambos os sexos na sociedade viking levassem a sua formação a sério. Aos 10 anos de idade, deveriam ter adquirido proficiência nas competências que lhes eram ensinadas, meninas em tarefas domésticas e rapazes na agricultura e na luta. Esta educação precoce foi crucial para prepará-los para as responsabilidades e desafios da vida adulta na sua comunidade. Notavelmente, as mulheres vikings tinham o direito de iniciar o divórcio, uma liberdade incomum em muitas outras sociedades da época. Detinham este direito em pé de igualdade com os homens, refletindo uma posição relativamente progressista em matéria de igualdade de gênero. Além disso, em casos de divórcio bem-sucedido, as mulheres tinham o direito legal de reclamar sobre seu marido. Na sociedade viking, os homens tinham consideravelmente mais liberdade em termos de fidelidade conjugal, com a aceitação social de ter múltiplas amantes. Em contraste, esperava-se que as mulheres permanecessem fiéis, sem qualquer permissão para atividades extraconjugais. No entanto, as mulheres vikings possuíam o direito de pedir o divórcio por vários motivos, um dos quais era a insatisfação sexual com o marido. Este direito, indicativo da natureza um tanto progressista das leis conjugais vikings, permitiu que as mulheres expressassem as suas queixas no relacionamento. No entanto, é importante observar que, embora pudessem iniciar o divórcio por esse motivo, elas eram proibidas de se relacionar com outras pessoas até que o divórcio fosse oficialmente finalizado. Com o advento do cristianismo entre os vikings, as consequências do adultério intensificaram-se significativamente, abrangendo diversas punições públicas e até a pena capital. Em casos de infidelidade, o marido tinha o direito de executar imediatamente a sua esposa e seu amante se fosse pego em flagrante. No entanto, é fundamental notar que a sociedade viking manteve uma posição forte contra a violência doméstica. Um homem que ousou atacar sua esposa travou seu próprio afastamento social generalizado e profundo sofrimento.
realizando uma visão social matizada que condenava a violência não provocada dentro do centro familiar. Na sociedade viking, uma mulher tinha o direito de deixar o marido se sofresse abusos em 3 ou mais ocasiões. Esta regra reflete o profundo sentimento de propriedade mútua inerente aos casamentos vikings. O conceito de propriedade estendeu-se nos 2 sentidos. Assim como o marido era visto como tendo propriedade sobre a esposa também possuía o direito de propriedade sobre o marido. Este equilíbrio único de poder era evidente em situações em que, se um marido trouxesse uma amante para casa, a amante era obrigada a aderir inquestionavelmente à autoridade da esposa. Apesar da passagem do tempo e das mudanças nas normas sociais, certas dinâmicas nas relações conjugais permanecem notavelmente constantes. Os vikings representavam uma raça única de resiliência e dedicação, trabalhando incansavelmente do amanhecer ao anoitecer para sustentar suas famílias. Eles foram firmes em proteger suas casas contra bandidos e calamidades naturais, ao mesmo tempo que assumiram o papel vital de criar e educar seus filhos. No meio destas responsabilidades exigentes, ainda encontraram formas de abraçar e valorizar os seus casamentos, celebrando o amor de uma forma distintamente sua. Agora, gostaríamos de saber: você pensaria em se casar com um viking se tivesse oportunidade? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtirem e se inscreverem em nosso canal. Muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.